Louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado pela presença dos amados irmãos que já estão aqui presentes no espaço físico para buscarmos a santa palavra de Deus no sentido de orientação espiritual e, ao mesmo tempo, uma direção para a nossa vida, né? Porque sem a palavra de Deus nós não conseguimos viver nesse mundo, porque ela é o nosso norte, ela é o nosso canal de referência para a nossa comunhão e, ao mesmo tempo, de lidar com a vida aqui no mundo, tá? Sejam muito bem-vindos, amados. Muito obrigado pela presença dos queridos que já estão aí, possivelmente presentes aí em tela. Quero agradecer muito e também justificar que semana passada não deu para assim, chegar com os irmãos. Por quê? Desculpa, eu estou me justificando. Algumas pessoas que me cutucaram lá, cobrando, é porque teve um pequeno problema assim de material, aí não foi possível estar presente com os irmãos, tá? Mas estamos retomando aqui o texto para a gente poder, assim, se deleitar nas escrituras, na palavra do Senhor, tá bom? Quero muito a presença dos amados. Eu sou muito grato por diversos irmãos que levam o nosso trabalho com seriedade. Quando aqui é anunciado, ministrado a palavra de Deus, vai para diversas pessoas. Quando você sabia, quando você dá o like, eu não sou de pedir, né? Não quero fama, não quero colocar meu nome em destaque para nada. Mas quando você dá o seu like aí, você apresenta esta obra, este trabalho para outras demais pessoas, tá bom? Se você tem interesse que as pessoas venham acompanhar, pode dar seu like, tá bom? Você tem interesse e tem diversas pessoas, dezenas aí, centenas que têm interesse em assim, acompanhar esse trabalho, então você pode ficar à vontade. Caso você queira, caso você não queira, você tem a liberdade, tá bom? De dar like ou até mesmo dislike. Então, queridos, nós estamos comentando aqui a carta do apóstolo aos Hebreus, estamos no capítulo 8, e vamos comentar. Você já tem conhecimento, você já sabe como é que eu trabalho, né? Então eu não vou ficar me justificando muito. Vocês sabem, quando eu pego o texto, eu faço a leitura, o resumo, faço uma transliteração das palavras ali do autor. Então eu vou fazer a leitura desses textos, para nós não perdermos muito tempo. Vamos compartilhar hoje o capítulo 8 e 9. E vocês vão perceber que eu vou fazer a leitura e ao mesmo tempo resumir. Ok? Vamos resumir os textos aqui da palavra de Deus. Bem, vamos lá. A última vez que foi exposto aqui, o capítulo 7, que falava sobre Melquisedeque e Abraão, um encontro marcante a qual nós fomos abençoados com a bênção de Melquisedeque, que veio para Abraão, da Abraão a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Levi, Levi o sumo sacerdote, né, partindo de Arão, e assim por diante, até chegar no contexto de Jesus. Só que o rei Davi, ele quebrou esse elo quando ele anunciou no Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele faz isso, ele está quebrando esse elo tradicional que veio de Levi e todos os seus descendentes. Ele quebra esse elo por quê? Porque Davi é da tribo de Judá e Jesus é descendente da tribo de Judá. Então foi quebrado esse elo de pertencer somente o sacerdócio a Levi, que na realidade ultrapassou, veio pertencer à descendência de Davi. Jeremias, por que isso? Porque o propósito divino era que Deus tirasse todo o povo do Egito e o povo todo se tornasse sacerdote diante do Senhor, mas não teve condições. Não teve condições. Nem o sacerdócio de Arão pôde ficar firme. Por quê? Porque o homem não consegue cumprir as leis de Deus, não consegue cumprir os mandamentos de Deus, se não for pela vontade diretiva e, ao mesmo tempo, o apoio divino. Sem isso, ele não consegue. É por isso que foi anulado o quê? Anulado a questão do sacerdócio do Antigo Testamento. E hoje nós temos um Novo Testamento. Foi anulado a Antiga Aliança e temos uma nova aliança. Foi anulado o Antigo Testamento, hoje nós temos um Novo Testamento. Jeremias tem uma diferença entre Antiga Aliança e Antigo Testamento. Tem uma diferença
E tem muito mais uma diferença entre a Nova Aliança e o Novo Testamento. Isso nós vamos detalhar um pouco no método que você já conhece, como eu uso, né? O método de ler e resumir em rápidas palavras, não dá muito rodeio, tá ok? Vamos lá, vamos entender. Capítulo 8, do versículo 1. Leiamos. O ponto principal do que foi dito acima é que temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, a qual seja do verdadeiro tabernáculo, erguido pelo Senhor e não por um homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Assim também ele precisava ter algo para oferecer, caso estivesse na terra. Ele nem seria sacerdote, por não existirem sacerdotes a oferecer os dons em conformidade com a lei. Esses sacerdotes ofereciam num santuário que é cópia e sombra das realidades celestiais, tal como foi dito a Moisés quando estava para erigir o tabernáculo. Vê, assim farás tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Agora, porém, tão superior é o mistério por ele exercido, quando também é mediador de um pacto melhor estabelecido com base nas melhores promessas, tá bom? Então, tudo que foi feito no Antigo Testamento, na lei de Moisés, partindo ali do livro do Êxodo, pegando Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, principalmente esses três, Êxodo, Levítico e Números, que detalham a respeito do como era o sacrifício, a respeito do como era a questão de lidar com o tabernáculo, tudo isso foi mostrado para Deus, por Deus para Moisés. Deus mostrou para Moisés como era, que na realidade isso era apenas uma sombra, que a realidade espiritual era mostrado a Moisés no monte, como era mais ou menos, que havia o sacerdote, havia o tabernáculo, e havia o povo reunido, ali, os elementos reunidos, posso assim dizer. Então, quando Moisés viu os elementos reunidos, viu o sacerdote, como era o sacerdote, como era o tabernáculo, os elementos do tabernáculo, ele pegou, copiou e transferiu para o povo. Transferiu e fez de acordo com o que foi mostrado para ele no monte. Tá ok? Então, qual a parte principal? A sombra é a sombra ou o que faz a sombra? A parte principal e mais importante não é a sombra em si, mas o que faz a sombra. Então, tudo que Deus mostrou para Moisés era realidades espirituais, a qual Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo tinham conhecimento. Então, o que aconteceu ali na experiência de Moisés foi apenas uma sombra do que viria ser revelado para todos nós, ok? Através do ministério de quem? Do sumo sacerdote, rei e Messias, chamado Jesus. Tá ok? Então, esses versículos, até o versículo 6, deu para ter uma noção, uma compreensão. O que aconteceu com Moisés ali no deserto, o que ele mostrou, revelou, era apenas uma sombra, algo passageiro, sem ter muita substância, porque a realidade estava com Deus, juntamente com Jesus, no mundo espiritual. Pronto? Vamos lá. Versículo 7. Ora, se o primeiro pacto não carecesse de reparos, não se trataria de substituí-lo pelo segundo. Porém, achando-se em falta, diz: eis que dias virão, diz o Senhor, em que cumprirei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o pacto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para tirá-lo do Egito, visto não terem permanecido no seu pacto. Eu também os desampararei, diz o Senhor. É importante porque eu comentei para vocês, porque Deus fez um pacto com Israel quando saiu do Egito, e o pacto por Deus foi cumprido, mas eles não conseguiram cumprir. Então Deus, olha,
Olha, vocês não conseguiram cumprir, então esse pacto deixa de lado, porque eu vou firmar um outro pacto com vocês. Porque vocês não conseguiram, tá bom, esse aqui está em desuso, mas eu vou colocar um pacto que vocês vão conseguir cumprir. Mas via quem? Via um outro sumo sacerdote. Vamos lá, versículo 10. Este pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém precisará mais ensinar o seu próximo e o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e dos seus pecados e transgressões, e não mais lembrarei, diz o Senhor. Okay? Então, esse novo pacto que foi dado através do ministério do Senhor Jesus era um pacto na parte da mente, na parte do coração, no sentimento, nas emoções, no ser, dentro do ser humano. Não seria uma coisa externa, escrito numa tábua de pedra, não seria mais assim. Seria escrito, sim, internamente, tá ok? Seria algo interno. É por isso, aqui pegando do apóstolo para o apóstolo Paulo, ele diz que é o quê? Indesculpável os homens perante Deus. Por que indesculpável? Porque esse pacto ele parte através da natureza, revelando que há um Deus, há um ser superior, numa forma geral. Esse pacto já começa aí. E um pacto mais particular é quando tem a chamada revelação especial, que é o encontro do indivíduo com Jesus, com o ser humano mesmo, com o próprio Cristo, tá ok? Então, esse pacto não tem como se libertar. Nem aquele que não professa e nem aquele que professa, não tem como se libertar. Porque esse pacto já foi estabelecido antes, já na fundação do mundo, já tinha sido estabelecido e está sendo mais anunciado atualmente através da revelação do Senhor Jesus à humanidade. Tá ok? Então, preste muito bem atenção, porque isso aqui é muito importante, que através da morte do Senhor Jesus, quando a Bíblia diz, porque dele, por ele são todas as coisas, que é dele, por ele são todas as coisas, então todo ser que respira, todo ser humano, é do Senhor, é de Jesus, porque ele morreu pelo aquele indivíduo na cruz para poder se revelar a ele. Ele primeiramente vem por uma revelação geral, para depois por uma revelação especial. A geral é via natureza, e a especial é via o próprio Senhor se revelando ao indivíduo ali, e ele se convertendo dos seus pecados, tá ok? Ao anunciar o novo pacto, tornou-se obsoleto o primeiro, e o que ficou obsoleto, envelhecido, logo vai desaparecer, tá bom? O primeiro ficou obsoleto, envelhecido, não tem mais sentido viver. E esse novo pacto, vindo através do sumo sacerdote, Jesus, o segundo Adão, o semelhante a Moisés, é através desse pacto que nós passamos a ter uma nova aliança e um novo testamento. Jeremias, como é a nova aliança? A nova aliança é dada pelo sumo sacerdote. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é dado para quem, assim, recebe a herança. Se eu estiver vivo, os meus filhos não têm direito à herança. Mas se eu morrer, eles têm direito à herança. Então Jesus, ele morreu e todos nós passamos a ter direito à herança, a qual ele concedeu para nós. Qual é essa herança que ele concedeu para nós? Uma nova vida. Porque se ele ainda estivesse vivo, em carne, se ele ainda estivesse vivo, se ele não tivesse morrido, nós não teríamos tido o testamento. Hoje nós temos o testamento porque ele morreu. E se ele morreu, nós temos a herança. Tá ok? Vamos lá. Olha como nós chegamos já no capítulo 9 e vamos resumir no mesmo método, rapidinho, capítulo 9.
Aqui, o capítulo 8 falou sobre a questão do novo pacto, da nova aliança, tá bom? Aqui o capítulo 9, ele já toca numa coisa assim bastante particular para nós. É a respeito do nosso culto para com Deus. Olha como assim é interessante, amados. O sentido que você tem de estar na casa de Deus buscando a Deus, tá? O primeiro pacto possuía normas para a adoração e um santuário terreno. Uma primeira tenda foi construída, chamada Lugar Santo. Nela estava o candelabro, a mesa e a apresentação dos pães. Por trás da segunda cortina havia uma tenda chamada Santo dos Santos, contendo o incensário de ouro e a arca do pacto, toda recoberta de ouro, a qual um pote de ouro guardava o maná. A vara de Arão, que florescera, e as tábuas do pacto. Por cima da arca, os querubins da glória faziam a sombra do propiciatório. Agora não é o momento para tratar dos detalhes destas coisas. Ora, estando assim disposto o santuário, os sacerdotes entravam com frequência na primeira tenda para oficializar o culto. Porém, apenas o sumo sacerdote entrava na segunda tenda uma vez por ano, e nunca sem oferecer sangue por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Até aqui o versículo 7. Então, qual a importância dele tocar nesse assunto aqui? A importância dele falar dessas partes aqui mais detalhadas aqui do templo, do tabernáculo. A importância, amados, é que havia uma burocracia para se chegar e se aproximar de Deus, tá? Havia uma burocracia. Os sacerdotes, eles iam até o santo lugar, e o sumo sacerdote, ele ia uma vez ao ano ao Santo dos Santos, oferecer ali as orações, as intercessões a Deus pelo pecado do povo, uma vez ao ano. Já pensou você ter uma vez por ano seus pecados perdoados? Então, aí você já percebe uma limitação, uma vez ao ano. Antes, era todo dia, tá? Mas devido aos filhos de Arão ter pecado contra Deus, ter oferecido fogo estranho no altar do Senhor, aí Deus disse, não, todo dia não. Agora vai ser uma vez ao ano. Já levamos revés nos pecados dos filhos de Arão, porque eles foram oferecer fogo estranho perante o altar do Senhor e ficou somente o quê? Uma vez ao ano. Então começou a invalidar a aliança que os homens tinham, os sacerdotes tinham para com Deus. Então foi necessário Deus fazer uma nova aliança para que pudéssemos ter a liberdade de ter a proximidade do sumo sacerdote ali no Santo dos Santos, que é totalmente diferente do que havia proposto por Moisés, tá ok? E a parte também interessante que chama a atenção aqui, amados, é que havia o santo lugar e o Santo dos Santos. Então, essa burocracia foi quebrada e Jesus, ele passou pelo altar do sacrifício, o santo lugar e o Santo dos Santos. Ele passou por esses três lugares e hoje nós temos a liberdade, juntamente com ele, de estar nesse Santo dos Santos, nesse lugar santíssimo, juntamente com o Senhor, tá ok? Estão compreendendo? Estão entendendo aí? Vamos lá. Ora, cadê? O Espírito Santo, versículo 8, diz: assim demonstrava que o acesso do santuário não fora ainda manifestado quando existisse a primeira tenda. Nisso, tudo há uma representação simbólica desta era presente, que os dons, sacrifícios, são oferecidos e são incapazes de conduzir o adorador ao cumprimento perfeito segundo a sua consciência. É interessante porque presente, quando ele está falando que presente, então dá para entender que quando ele escreveu essa carta, o templo judaico ainda estava de pé. É por isso que tem esse impasse entre os teólogos em saber quem foi que escreveu essa carta. Se foi Paulo, se foi Pedro, se foi Apolo.
tem todo esse impasse, procura esse termo aqui, ainda presente. Ainda presente o quê? Os sacrifícios, o altar, o templo, tudo. Então, essa carta poderia ter sido escrita, o quê? Poderia ter sido escrita antes da destruição do templo pelos romanos. Isso é interessante ver essa parte aqui. Então, tudo isso é uma questão simbólica. É um símbolo. Símbolo é uma coisa, realidade é outra coisa, tá? Símbolo é uma coisa, realidade é outra coisa. Vamos lá. Versículo 10. Consiste apenas de comidas, bebidas, diversas oblações, cerimônias, normas exteriores impostas até a chegada de uma ordem reformada. Essa ordem reformada chegada através de Cristo. Porém, Cristo já veio como sumo sacerdote dos bens vindouros mediante a uma tenda maior e mais completa, não feita por mãos, ou seja, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, que ele entrou por uma vez por todas no santuário, assegurado sua eterna redenção. Pois seu sangue de touros e de bodes, cinzas, novilhos, aspergida sobre o que cerimonialmente impuros santificavam no tocante à pureza ritual, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu imaculado, Deus purificará a vossa consciência das obras mortas para adoradores do Deus vivo, e por isso que ele é mediador de novo pacto, para que, tendo em sua morte ocorrido, com vistas à libertação das transgressões cometidas durante a vigência do primeiro pacto, aqueles que foram chamados receberam a promessa da herança eterna. Somente até aqui? Somente até aqui. Então, o que é que vocês acham? O que é que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava o animal, fazia a imolação, imolava, pegava o sangue daquele animal, fazia o quê? Jogava sobre o altar, sobre os utensílios ali do santo lugar, e jogava sobre o povo. Então, era um derramamento de sangue, que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Então, para ter a purificação, a reconciliação, primeiramente tinha que derramar o sangue. Derramava o sangue, depois tinha a reconciliação, e depois da reconciliação tinha o quê? A purificação. Você sabia que tem a festa da purificação, né? Como era a festa, Jeremias, da purificação? O sacerdote vinha, cortava o animal, pegava o sangue dele, jogava sobre o povo, jogava sobre o altar, jogava sobre os utensílios ali do santo lugar, e depois de tudo isso que acontecia, já tinha a reconciliação. E depois da reconciliação, o que é que acontecia? Vinha a chamada festa da purificação, amados. Esta festa da purificação é que era com a água que vinha fazer todo aquele ritual para que o povo pudesse ter a chamada purificação juntamente com os utensílios do templo, ou da tenda, do tabernáculo, né? Então, amados, é justamente isso, mas Jesus, ele quebrou essa parte ritualística quando ele disse: eu sou a água da vida, quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Quando ele tocou nesse assunto, amados, foi justamente nas festas da purificação. É nas festas da purificação que ele tocou nessa parte da água da vida, tá ok? A penúltima parte aqui, amados, diz, penúltima parte, versículo 16. No caso de um testamento, é preciso que se estabeleça a morte da pessoa que o firmou. Pois um testamento só é eficaz mediante a morte, visto nunca ter validade enquanto vive o testador. Falei isso aqui para vocês, né? Estiver vivo, não tem testamento, tá? Só vai ter testamento, herança, se tiver morto, né? 18.
Por esta razão, tampouco o primeiro pacto foi estabelecido sem sangue. Depois que Moisés proferiu todos os mandamentos da lei e de todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, do bode, com água, lã vermelha e sopor, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Aspergiu também com sangue a tenda e todos os utensílios do culto. Segundo a lei, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então havia esse ritual, né, de jogar tudo em todos os utensílios do templo, do tabernáculo, o sangue dos animais. Então, amados, é interessante tocar nesse assunto, porque para nós chegarmos na presença do Senhor e usarmos qualquer coisa referente à adoração a Deus, devemos o quê? Ter o sangue do Cordeiro na nossa vida. O sangue do Cordeiro, para ler, a mesa do pão significa, sabe o quê? A palavra de Deus. A vela, o candelabro com 7 velas, significa o quê? O povo de Deus. E o que mais? O altar do sacrifício significa a sua vida. Então, tudo isso era o quê? Derramado sangue sobre esses elementos. Se era derramado sangue sobre esses elementos, dá para entender que para nós termos proximidade com Deus, intimidade com o Senhor no culto, é necessário nós termos a nossa vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. Esse é o entendimento. E a última parte diz aqui, versículo 23, diz: portanto, aquilo que é cópia do que está no céu precisava ser purificado por tais sacrifícios, porém as próprias realidades celestiais utilizam sacrifícios superiores. De fato, Cristo entrou não num santuário feito por mãos de prefiguração do verdadeiro, mas do próprio céu. Agora se apresenta na presença de Deus em nosso favor. Ali entrou não para se oferecer muitas vezes, tal como entra o sumo sacerdote a cada ano no santuário com sangue alheio. Se fosse esse o caso, precisaria oferecer muitas vezes desde a criação do mundo, mas agora ele se manifestou uma vez, todas na plenitude do tempo, para remover o pecado mediante o seu sacrifício. Assim como um ser humano está destinado a morrer uma só vez, depois haverá o julgamento, assim também Cristo, tendo sido oferecido uma única vez para tomar sobre si os pecados de muitos, haverá de aparecer a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Tá, ok? Então, o santuário, ele foi apenas uma imitação do que é celestial. Foi apenas uma imitação. Quem quer fazer esse tipo de cópia e colocar nos nossos cultos atuais, olha, eu, sinceramente, eu não acho muito correto. Porque isso, quando Jesus morreu na cruz, ali o véu do templo já se rasgou e esses elementos já se tornaram o quê? Obsoleto, em desuso. Quem quiser fazer isso, uma forma de aprendizagem, uma forma simbólica, que faça, né? Mas tem pessoas que têm uma obsessão por esses elementos israelitas judaicos, tem uma obsessão a ponto que, se não tiver aquilo, não expulsa o mal, não expulsa o maligno, não expulsa nada. A pessoa só tem intimidade, só tem comunhão, só fica sossegado se lê o Salmo 91. Se não lê o Salmo 91, nada vai dar certo. Então, queridos, não que o Salmo 91 venha a ser incluído nisso, né? É a mentalidade que o indivíduo tem de se assegurar com esses elementos achando que é o suficiente. Lembro-me de um certo pregador que veio aqui em Belém do Pará, e o pessoal vendia as fotos dele,
E a pessoa só poderia ter uma vida liberta se comprasse a foto dele e colocasse ali na parede. E expulsasse, só expulsaria o mal se tivesse a foto dele ali. Aí eu fiquei, meu Deus, que idolatria é essa? Então esse sentimento de dependência de elementos ainda é muito voga entre nós, ainda é muito reverenciado entre nós, de querer, só vai estar limpo se tu usar determinado elemento, tu só vai estar abençoado se tu fizer uma leitura de um determinado salmo. Queridos, a nossa fé não se detém em vara mágica ou elementos mágicos. A nossa fé se detém somente no nome do Senhor Jesus. Porque quando ele morreu na cruz, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? O véu do templo se rasgar, depois teve um terremoto. Depois do terremoto teve invasão romana. Da invasão romana veio destruir o templo. Então tudo isso já não significou mais nada. Não significou mais nada. Claro que são símbolos que até hoje as pessoas reverenciam, nós respeitamos, com certeza, mas tem coisas que estão acima do símbolo, o que é o sumo sacerdote Jesus e o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse capítulo 21, versículo 15 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então qual é o tabernáculo de Deus? É a nossa comunhão de Deus para conosco e nós para com Deus. Este é o verdadeiro tabernáculo a qual Deus veio estabelecer. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, e diz em João capítulo 12, e a glória se revelou. A glória se revelou. Essa palavra glória, no hebraico, é Shekinah. A palavra Shekinah significa tabernáculo. Se é Shekinah tabernáculo, o tabernáculo de Deus já se manifestou há 2000 anos, morreu, ressuscitou, e hoje ele está entre nós e continua tendo comunhão. Esse é o verdadeiro tabernáculo que está acima de todo e qualquer tabernáculo e acima de todo e qualquer templo que os homens tentam erigir, erguer e se fixar, tá bom? A nossa fixação está na pessoa do nosso Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote e Rei eterno que vive eternamente no Santo dos Santos, juntamente com o Pai Celeste. Ok? Essa mensagem que o autor aos Hebreus, o apóstolo, queria nos conceder, tá bom? Se os amados querem fazer alguma interferência, que quiserem fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Se eu puder responder, lógico, porque isso aqui é complexo, né, amados? É o Antigo Testamento, toca nesses elementos e essa parte desses elementos nós não temos assim os mínimos detalhes assim de ter conhecimento, porque quem estuda constantemente essas partes elementares, esses elementos do templo judaico, da tenda do tabernáculo, são judeus. Constantemente eles fazem isso porque eles só reverenciam os 5 livros de Moisés, muito, depois os profetas e os livros poéticos. Eles se dedicam muito a essa parte. E para nós é necessário conhecer, ter conhecimento e tal, mas nós não temos o foco nisso, porque isso são apenas sombras. Tá ok? Vamos lá? A minha pergunta fala sobre esse a respeito, né? Porque no tempo de Jeremias, o povo, eles estavam fazendo coisas erradas, eles estavam se declarando assim como se fossem pessoas religiosas, e eles estavam com o coração desviado diante de Deus. E eles diziam: o templo do Senhor não seria destruído. Eles estavam usando como um amuleto o templo do Senhor, né? Em coisas materiais, eles eram crentes materialistas em rituais humanos, né? Rituais materialistas, mas eles não tinham o coração voltado para Deus. Eu faço uma comparação, porque também eu preguei domingo, e eu fiz uma comparação assim, que há muitos crentes que eles estão na igreja, mas eles não estão servindo a Deus
do jeito que Deus quer que eles sirvam. Eles estão servindo à vontade deles, né? Crente de aparência. São crentes materialistas, mas não tem a presença de Deus dentro de si, né? E o ritual judaico, eles falam muito sobre prosperidade, falam muito sobre coisas materiais, são materialistas, né? A nação de Israel estava assim, mas o Senhor falou que se eles não se arrependessem, quando fala lá em Jeremias capítulo 5, que era para procurar alguém, se alguém, né, achasse de se arrepender, o Senhor não traria juízo sobre aquela igreja, o templo foi destruído. Baseado nisso que o senhor acha, pastor? Sim, primeiramente porque não havia a atuação do Espírito Santo na vida dos indivíduos, como ele está atuando atualmente, tá? Não havia essa atuação. Então, como era o método que Deus trabalhava na época? Ele usava o visual para chamar atenção. Hoje nós não dependemos do visual, dependemos do espiritual, mas Deus usava o visual para chamar atenção, através de milagres, prodígios, maravilhas, através de sinais. E Deus mostrou aquilo para Moisés para que eles pudessem ter a mente deles voltada para o Senhor, e deu determinadas ordenanças para que eles se voltassem para Deus. Mas o ser humano ele é tão mau e perverso que ele não consegue se concentrar nas coisas divinas. Ele não tem a capacidade para isso se não tiver a força divina com ele. Aí Deus queria simplesmente mostrar, eu quero mostrar para vocês que vocês não têm quero mostrar que vocês não fazem a minha vontade. E ele usou diversos métodos. E todos os métodos que ele usou, não que fosse mal, mas ele queria simplesmente mostrar que o ser humano precisava mais de Deus. Ele precisou mais de Deus quando Jesus se revelou. Aí Jesus mostrou que ele estava precisando. Aí quando Jesus foi, disse, olha, é necessário espalhar essa mesma presença no mundo todo. Aí é o que hoje nós estamos vivendo, entendeu? Então, Deus ele revela para o ser humano que, como ele estava trabalhando na vida deles de uma forma progressiva, uma forma dispensacionalista, né? Posso assim usar o termo, das dispensações, né? Ele dispensou uma maneira de trabalhar na vida de cada pessoa, entendeu? E quando ele tratou isso no tempo de Adão até Noé, de Noé até Moisés, de Moisés até os profetas, dos profetas até Jesus, de Jesus, pronto, sim, tá. E é hoje atualmente uma das dispensações. Posso usar esse termo dispensação porque Deus estava dispensando modos e métodos, maneiras, formas de salvar o ser humano, entendeu? Essa segunda pergunta também fala sobre as dispensações, porque naquele tempo houve as dispensações dos patriarcas, da inocência, da lei, né? E Jesus, ele falou, e o Senhor falou também sobre uma nova aliança, um novo testamento, né? Que foi através do sacrifício de Cristo. Hoje nós estamos na dispensação da graça, né? Então, isso nos traz o direito de conquistar o reino dos céus, através da dispensação da graça, do sacrifício de Jesus Cristo, que nos salvou do juízo eterno, né? Através de um meio que ele fez, né? E infelizmente, amado, tem muitos que confundem a parte, né? E tentam introduzir coisas cerimoniais da religião judaica no meio. O que o senhor acha disso, pastor? Sim, como está te falando, né? Isso é importante ressaltar, né? Porque é tudo uma questão de crença, né? Porque eles não têm conhecimento os herdeiros da tradição que fizeram com que Jesus sofresse na mão deles, não têm esse conhecimento exato da pessoa de Cristo. Então eles precisam desses símbolos. Mas tem alguém que está acima do símbolo que é Jesus, né? Mas só que eles não reconhecem Jesus como esse rei, sumo sacerdote,
Eles não têm esse conhecimento e, através da ignorância, eles precisam do norte. O único norte que eles têm é o quê? Os elementos que já são desusos, já são velhos, arcaicos, que não têm mais utilidade nenhuma. Então, a ignorância faz com que eles fiquem nessa vida. O apóstolo Paulo disse o seguinte, que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Então tem o tempo da ignorância e o tempo do conhecimento. O apóstolo Paulo teve o conhecimento da pessoa de Jesus. Mas só antes ele era o quê? Ignorante. Então todo ignorante, que é a pessoa que não conhece, ela o quê? Ela está desprovida dessa herança, dessa graça divina. Então quando você aceita o nosso Senhor Jesus, no sentido de acreditar na morte dele, você recebe o quê? A herança do testamento que ele deixou. Qual é a herança do testamento? A vida eterna. Essa é a herança. Tá ok? E Sara, vê se tem alguém aqui fazendo a pergunta. Bora ver se tem aqui. Se tiver alguém aqui perguntando, vem aqui, tudo bem. Se não tiver, a gente vai... Acho que não, né? Porque é um assunto complexo aqui. A gente pode retomar isso, que vamos comentar o capítulo 10 na próxima semana, em nome de Jesus. Já estamos quase finalizando a nossa epístola aos Hebreus, né, amados? Quase finalizando. Vocês viram como foi rápido? Eu fiz a leitura, resumi, entendeu? Não dei muita volta. Deu para ler aqui quantos? 27 com 18. Deu para ler quase 50 versículos. Em poucos minutos eu resumi, entendeu, amados? Então a gente vai usando esse método aqui bem simples, que não é complexo, tá bom? Aí caso você queira fazer uma pergunta complexa, fique à vontade, depois eu respondo pelo WhatsApp ou até mesmo pelos demais plataformas, tá bom? Vamos fazer uma oração abençoando, porque tem uma pessoa aí que ela sempre me pede a oração, tá bom? Querido Pai, muito obrigado por esse momento de intercessão, muito obrigado por esse momento da Tua Palavra, obrigado pelo sacrifício que Teu Filho fez na cruz do Calvário para nos salvar, nos dar a vida eterna, libertação e salvação. Eu abençoo esta vida que está aqui, neste momento, olhando as palavras e ouvindo as palavras, vendo o nosso culto em adoração a Ti. Estende as Tuas mãos sobre ele, abençoa a sua vida familiar, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, quebra as barreiras da maldade, destrua tudo aquilo que não provém de Ti. Te revela de uma maneira milagrosa, os abençoando na autoridade do nome do Senhor Jesus, concedendo saúde, graça, paz, liberdade e salvação a todos, em nome de Jesus. Amados, muito obrigado. Aqui é a Jardim de Deus, você pode ficar à vontade, ficar na perimetral, aqui no Canudos Terra Firme Guamá, tá bom? Pode nos visitar e tiver pergunta, fique à vontade, pode trazer nesse dia que você venha fazer a sua visita aqui, em nome de Jesus. Amém.